Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de física. Eu sou o professor Afonso e hoje a gente vai analisar o capítulo 4, movimento dos corpos. Continuar com esse assunto, já que ele será abordado em toda a prova bimestral, né? Então, semana que vem, como todos sabem, espero que todos saibam, né? Caso não saibam, agilizem, que será a nossa prova bimestral de física, física e matemática, né? Que será na quarta-feira. Ok, gente? Mas vamos lá para a nossa agenda. Bom, essa será a agenda de vocês. Uma análise, iremos fazer o conteúdo, né? É sobre uma análise geral sobre o capítulo 4, movimento dos corpos. E vocês irão fazer uma atividade no caderno. Gente, ó, só uma ressalva. Essa atividade no caderno, ela vai também servir tipo como se fosse uma revisão, tá? Então, são várias questões e essas questões elas irão ser abordadas, né? Algumas delas na nossa prova bimestral, ok? Só que assim, gente, ó, essas questões elas podem vir trocando alguns dados, né? Então, elas serão mais para vocês treinarem em casa, vocês praticarem, ok? Então essas são nossas questões. Você dá pausa no vídeo, certo? E um detalhe, gente, não precisa copiar o enunciado da questão, tá? For responder no caderno, basta colocar a questão 1 e responder, tá bom? Vou dar só uma reprise aqui para vocês, para termos uma noção de como fazer. São questões bem simples, né? Se vocês prestarem atenção, vocês irão perceber que as questões, as respostas, elas serão bem objetivas. A primeira questão diz assim, ó. O ônibus está andando a uma velocidade de 40 km por hora. Seus passageiros estão em movimento ou em repouso. Por quê? Bom, gente, em cima tem o seguinte, ó. Um corpo está em repouso quando a distância entre esse corpo e o referencial não varia com o tempo. Então, o corpo está em movimento quando a distância entre esse corpo e o referencial varia com o tempo. Tá, gente? Então, vocês têm que analisar o seguinte, ó. Vocês têm que analisar quem é o referencial. E você vai observar se o corpo, esse determinado corpo, qualquer que seja, com o tempo ele está variando a distância entre aquele referencial, né? Então aí você observa o seguinte, ó, o ônibus está andando a velocidade de 40 km por hora. Seus passageiros estão em movimento ou em repouso? Aí depende, gente. Depende de quê? De quem é o referencial, né? Então a resposta correta, mais objetiva, seria depende. Se o referencial, no caso, seria o ônibus, fosse o ônibus, tá? Os passageiros eles estão em repouso. Porém, se o referencial for o chão, aí esses passageiros estão em movimento, tá? Então, cuidado com esse tipo de questão. A segunda, ó, uma pessoa em um carro observa um poste na calçada de uma rua. Ao passar por ele, o poste está em repouso ou em movimento? Explique. Bom, aí você tem que entender o seguinte, ó. Uma pessoa está em um carro, né? E ele observa o poste na calçada de uma rua, né? Então, no caso, o poste que está sendo como referencial. Aí eu pergunto para vocês, nesse caso, a distância vai variando com o tempo? Essa pessoa vai ficando com uma distância diferente em relação ao poste com o passar do tempo? Bom, se a pergunta for sim, né, no caso ele está em movimento, tá, gente? Então são questões bem simples, né? Pelo menos essas 8 aí. Aí, ó, tem essas, tá? Que aí a gente já vai trabalhar com o movimento retilíneo uniforme. Por exemplo, ó, um carro parte do quilômetro 12 de uma rodovia. Desloca-se sempre no mesmo sentido até 90 km. Determine o deslocamento desse carro, né? Então aí, como é que a gente vai calcular isso? Deslocamento final menos deslocamento inicial, tá, gente? Então, ó, delta S, né? No caso, delta S, tá? Espaço final menos espaço inicial, ok?
Décima, um automóvel deslocou-se do quilômetro 20 até o quilômetro 65 de uma rodovia, sempre no mesmo sentido. Determine o deslocamento do automóvel. A mesma coisa, tá, gente? Você vai observar quem é o deslocamento inicial e quem é o deslocamento final. Tá? Cuidado que às vezes o resultado pode dar negativo, tá bom? Então se atente com esses detalhes. Então questões bem simples, tá, gente? Aí tem essas daí também. Você dá pausa no vídeo, dá uma lida, né? A 16, ela diz assim, ó, dê um exemplo de um exemplo onde você possa ser... não, desculpa, gente. Dê um exemplo onde você possa ser considerado um ponto material e outro onde você possa ser considerado um corpo extenso, né? Então aí você está em uma determinada velocidade, aí você vai criar essa questão. Você vai dar um exemplo, né? Onde você é um ponto material, né? E outro onde você é um corpo extenso, tá bom? Bem simples, gente. Bem tranquilo mesmo. E tem mais essas também, tá? E eu prometo que encerrou, tá, gente? Só até essas 32 aí. São 32 questões, 32 questões para vocês treinarem, né? Para vocês praticarem. Bom, vamos lá para a correção da nossa aula anterior, né? Passei aí 3 questões para vocês, também bem tranquilo. Vamos lá. Um objeto em movimento uniforme variado tem sua velocidade inicial, né, de 0 e sua velocidade final de 2 metros por segundo, em um intervalo de tempo de 4 segundos. A aceleração do objeto em metros por segundo ao quadrado é... Gente, observe primeiro as unidades, né, das grandezas. Perceba que as unidades das grandezas estão em metros e em segundos, né? Então não há necessidade de fazer nenhuma conversão, tá? Então o dado enunciado ele diz o seguinte, ó, que a velocidade final é 2 metros por segundo, velocidade final é 0 metros por segundo, a aceleração, ponto de interrogação que eu não tenho, e o tempo são 4 segundos. Então, substituindo os dados fornecidos e enunciados, nas incógnitas da fórmula a gente tem, né? A fórmula que a gente vai utilizar é a função horária da velocidade. Gente? Então, a função horária da velocidade você diz o seguinte, ó, que a velocidade final, né, é igual à velocidade inicial mais, né, o tempo vezes a aceleração, tá? Então, aí é só você substituir, ó. Substituindo com a velocidade final, 2. Velocidade inicial, 0. A aceleração, você tem? Não. Você tem o tempo, né? Então, 4. Aqui, ó, colocando aqui os... trocando, né? Colocando um no primeiro membro e o outro no segundo membro. Você tem a aceleração igual, ó. Se aqui está, né? Multiplicando, ele passa para cá como? Dividindo, né? Então, fica 2 dividido para 4, então o resultado é 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse intervalo de tempo de 4 segundos, a aceleração do objeto ele será de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Bom, segunda questão, gente, ó. O móvel parte do repouso com aceleração constante de intensidade igual a 2 metros por segundo ao quadrado, em uma trajetória retilínea. Após 20 segundos, começa a frear uniformemente até parar a 500 metros do ponto de partida. Em valor absoluto, cuidado com esse detalhe, gente, tá? Vou explicar no final, tá? Esse detalhezinho. Em valor absoluto, a aceleração de freada foi, né? Então, primeiro a gente vai considerar que o móvel, ele parte do repouso, então a gente tem o seguinte dado, né? Se ele parte do repouso, a velocidade dele é 0, tá? Aí ele diz que tem uma constante na aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Aí ele está dizendo após 20 segundos, né? Então, a variação de tempo é 20 segundos, ele vai de 0 a 20 segundos, ok? E utilizaremos a seguinte forma, né? A função horária da aceleração, que a aceleração é igual a ΔV, que é variação de velocidade, dividido por ΔT, variação de tempo, né? Quanto é que vai ser a variação de velocidade? Velocidade final menos velocidade inicial. Quem é a velocidade final? Velocidade final a gente não tem, né? Que é o que a gente está procurando,
certo? Para quê? Para calcular quanto é que é essa desaceleração. Tá bom, gente? Então vamos lá. Velocidade inicial é 0, ΔT é 20 e a aceleração é 2, né? A gente viu que ele está em uma aceleração constante de 2 metros por segundo. Montando aqui a fórmula, substituindo, né? Para cá, você vai ter V dividido por 20 por 2, né? Como aqui está embaixo do V, você vai multiplicar por 2, né? Então a velocidade final é 2 vezes 20, que dá 40. Então o espaço percorrido durante esse trajeto, a gente vai usar a função horária, certo? Do espaço. Tá? A gente viu isso na aula anterior, certo, gente? Então, caso vocês tenham perdido aí, dê uma olhada aí na aula anterior. Então, espaço final igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração com tempo dividido por 1/2, né? Multiplicado por 1/2. Certo, gente? Tudo isso daí multiplicado por 1/2. Então, ó, espaço inicial 0, velocidade inicial aqui dá 0. Então, 0 vezes t dá 0, tá, gente? A aceleração é 2, que a gente viu ali. O tempo é 20, né? Vai elevar ao quadrado, tá? Esqueci de mencionar isso, que ele é elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 2, né? Então, 20 ao quadrado dá 400. 400 vezes 2, 800. 800 dividido por 2, volta por 400 de novo. Certo? Então, gente, ó, você tem o seguinte. Quanto é que vai ser a variação de espaço? Né? O ΔS. Qual é o espaço final? Espaço final. Pois bem, o espaço final é 400 metros que a gente viu aqui, né? Mas isso, gente, quando você tiver com o intervalo de tempo em 20 segundos, né? E quando você começar a frear, você vai ter uma outra trajetória. Aqui a gente está lidando com movimento retilíneo uniformemente variado, né? Você ali tem uma aceleração constante, porém você tem variações de velocidade, tá, gente? Então cuidado com esse detalhe. Então a gente volta lá para o enunciado da questão, ele diz o seguinte, ó, que começa a frear uniformemente até parar a 500 metros. Então a velocidade final dele vai ser 500 metros. Aqui é velocidade final quando, mais uma vez, quando, né, for no intervalo de tempo de 20 segundos. Tá? Agora eu quero saber quando ele for frear. Quando a sua velocidade final agora for 0, né? Aliás, velocidade final não, gente. Quando o tempo for 0, porque ele não vai frear, né? Então você vai parar o tempo também, né? O tempo de que você está se locomovendo. Então vai ser, né, 500 menos 400. Esse 500 aqui é da questão, pessoal. Agora aqui é uma outra, né? Aí você vai utilizar a fórmula de Torricelli, né? Que a gente viu na aula anterior. Que seria a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração por variação de espaço. Nesse caso aqui, você não tem um tempo, né, gente? Tá? Lembra-se na anterior que para você saber quanto é que é uma aceleração, sem você ter, né, a grandeza tempo, então é por isso que a gente vai utilizar isso. Tá? Porque eu tenho uma aceleração, eu tenho as velocidades, eu tenho uma variação de espaço, só não tenho um tempo. Tá ok? Aceleração não, aceleração eu não tenho. Eu tenho só as variações de velocidade. Então vamos lá, substituindo. Qual é a velocidade final, gente? Bom, se ele vai parar, a velocidade final é 0, gente. É 0. Né? Se eu estou a 40 km por hora, se eu freio, qual é a tendência? Diminuir essa velocidade até parar. Tá? Qual é a velocidade inicial? É 40. Tá? Então, a velocidade inicial dele é 40, que a gente viu aqui, ó. Tá? Que é a outra trajetória que eu falei para vocês. Que é quando, é a partir daquele momento, né? A partir do 40 que a gente vai começar a frear, tá bom? Bom, gente, a aceleração, né? 2 vezes a aceleração vai ser negativo, por quê? Porque vai ser um movimento retrógrafo, né? Como o veículo ele vai parar, né? Então a aceleração ela vai ser desacelerada. Então você tem um movimento retrógrado.
vezes 100, que é a variação de espaço. Multiplicando tudo, você tem 200, né? Aqui no caso, ó, 40, né? Ao quadrado. Vai dar, né, 1.600, né? Então ele vai vir para cá, gente, ó. Certo? Vai colocar lá no primeiro mesmo. Bom, isso aqui tá tudo multiplicando, ó. Você multiplica tudo, né? Fica 200, menos 200, por conta da aceleração que é negativa. E você divide aqui o 1.600, né? Então, 1.600 dividido por 200, corta tudo, ó. Já fica 16 dividido por menos 2, que dá menos 8, né? Então, gente, ó, a aceleração deu menos 8 quando ele friar, né? 50 metros depois. Aliás, 500 metros depois. Então, podemos afirmar que em valor absoluto, a aceleração de friada foi de 8 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, então a resposta não é menos 8 metros por segundo ao quadrado? Não, gente. A resposta é 8 metros por segundo ao quadrado, porque ele está pedindo em valor absoluto, né? O que significa dizer quando você pede em valor absoluto? Significa dizer que você coloca ele em módulo. Tá, gente? Quando você coloca um número em módulo, não interessa se esse número ele é positivo ou negativo. Quando ele está em módulo, o que interessa é o seu valor absoluto, ok? Por isso que o resultado é 8 metros por segundo ao quadrado e não menos 8. Bom, gente, terceira questão. Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado e após percorrer 12 metros está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo vai. Mais uma vez, as grandezas elas estão, né? Todos em metros em segundo, então não há necessidade de fazer conversão. Então, pessoal, a equação de Torricelli ela é aplicada, né? Como a gente viu nas aulas anteriores, no estudo do movimento uniformemente variado, certo? Então, ela é normalmente utilizada para calcular a velocidade de um corpo em relação ao espaço que ele percorre. Então, a equação de Torricelli é a seguinte fórmula, né? Que é velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração por variação de espaço. Detalhe, gente, utilizamos essa função horária quando não temos, né, a grandeza tempo, tá bom? Vamos lá para a questão. Então, aplicando os dados da questão, você repete a fórmula e substitui, né? 6 seria a velocidade final, 0 a inicial, né? E 12 é a variação de espaço, ó, né? Ó, 12 é a variação de espaço e 6 seria a velocidade final. Então, 6 ao quadrado é 36. Calculando tudo isso daqui, você tem 24A. Tá? Então, 36 dividido por 24, você tem uma aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Tá, gente? Então, gente, essas foram as questões que fizemos, né? A gente até estudou bastante no vídeo. Porém, aqui eu não vou me estender bastante, né? Já que a gente está vendo esse conteúdo desde o mês passado, tá? Então, a gente apenas vai fazer uma análise, tá? Então, vamos lá. Movimento dos corpos, como você percebe, ó, o que é que está acontecendo aí com essa moça, né? O que é que você acha que a fotografia ela está retratando? A gente observe que é uma pessoa só, né? E em cada figura, né? Em cada fotografia, ela tem um movimento diferente, né, gente? Certo, gente? Então, como é que você acha que ela foi retratada, né? Quando você coloca vários movimentos em sequenciais, como é o caso dessa daí, aquela brincadeira que a gente faz no livro, né? Cada página você coloca uma fotografia com um movimento diferente, ela vai dar uma noção que ela está se movimentando, né? Aí só observando, você consegue identificar o sentido do corpo que está se movimentando? Bom, a gente percebe que ela está indo para frente, né, gente? Está avançando. Então, nesse caso, é um movimento progressivo.
Aí, pessoal, ela está perguntando o que é movimento, né? A gente percebe que no nosso cotidiano, né, a gente tem diferentes tipos de movimento. E a gente identifica nele analisando de forma intuitiva. Porém, gente, na física, para identificar se um determinado movimento ele está ocorrendo, a gente deve verificar, a gente deve ter, na verdade, um tipo de referencial. Tá? Então, na física, a gente tem que estar observando um determinado corpo, né, ou comparando com o outro, para saber se ele está variando com um determinado intervalo de tempo. Tá? Então, estudando o movimento na primeira parte, a gente facilita o nosso estudo, né? Porque a gente precisa conhecer alguns conceitos e grandezas físicas relacionadas a ele. Tá, pessoal? Então, a gente analisa, por exemplo, a caminhada que a gente faz até a escola, né? Então, quando a gente vai até a escola, a gente percebe que estamos diante de várias grandezas físicas, como, por exemplo, o seu deslocamento que você que está ocorrendo, né? Que você está praticando naquele exato momento. Então aí o seu deslocamento vai ter uma determinada grandeza física, tá? Pode ser em quilômetros por hora, pode ser em metros por segundo ou quilômetros por segundo, né? Dependendo do tipo de velocidade que você está aplicando. Outra coisa, gente, é o tempo, né? O tempo que a gente leva, o tempo também é uma grandeza, né? O tempo que a gente leva até nossa escola, né? Pode ser em minutos, em segundos, em horas, ok? E também o espaço, né, pessoal? Falei, né? O espaço, que é o deslocamento, a velocidade e o tempo, tá? Então, isso são as primeiras grandezas iniciais, né? São módulos iniciais em relação a um trajeto que você vai até a sua escola. Então, a gente começa a observar ao lado, né? Começa a observar as coisas como elas estão ao nosso redor e a gente percebe que a física está incluída nesse meio. Bom, gente, uma das grandezas, né, fundamentais do movimento é a velocidade, né? Então, dependendo como é que essa velocidade ela está encaminhando, a gente consegue entender o seu deslocamento, tá bom? Então, na física, né, gente, a grandeza e a velocidade, elas nos fornecem informações sobre a relação entre o percurso do corpo, né, e o intervalo de tempo que ele leva para percorrê-lo, né? Por exemplo, para a gente vencer uma corrida, né, o piloto ele precisa realizar o percurso no menor tempo que ele conseguir. Mas, porém, né, entretanto, né, principalmente nas curvas, o piloto ele precisa ir um pouco mais devagar. Tá? Então, com isso, ocorre uma coisa chamada variação de velocidade, certo? E a velocidade na qual se encontra o corpo em dado instante do seu percurso é chamada de velocidade instantânea, tá, gente? Porém, em algumas situações, né, a maioria dos corpos que estão em movimento, eles não mantêm a velocidade constante durante todo o percurso, né? E é necessário a gente encontrar um valor numérico que represente a velocidade do corpo em todo o percurso. E aí, nesses casos específicos, né, nesses casos generalizados, a gente utiliza-se uma coisa chamada velocidade média, tá certo? Pessoal, movimento retilíneo uniforme, né? O movimento retilíneo uniforme, ele tem a ver com a velocidade no seguinte, ó. Como é que eu digo que o movimento ele é retilíneo uniforme? Quando o movimento ele é constante, né? Então, a velocidade do corpo ele se mantém constante em quase todo o percurso. Nesse intervalo de tempo, a gente diz que ele é um movimento retilíneo uniforme, que não teve mudança de velocidade, que a velocidade dele foi constante. Ok, gente? Tranquilo? Bom, e a aceleração, pessoal? O que é a aceleração? A aceleração é outra grandeza física
que é exatamente a relação entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo, né? Então, quando você tem essa variação de velocidade e intervalo de tempo, ocorre a chamada aceleração, tá, gente? E de forma bem semelhante à velocidade, na maioria das situações do nosso cotidiano, essa aceleração, ela também varia de diferentes, né, formas, né, diferentes movimentos. Então, quando ela tem essa variação, a gente precisa encontrar um valor que represente a aceleração de todo o percurso, né? E a gente recorre a uma coisa chamada aceleração média, né? Mas por que isso, professor? É porque assim, gente, às vezes essa aceleração ela é retógrafa ou progressiva. Então, em determinado trajeto, a gente tem também essa variação de aceleração. Por isso que precisamos encontrar a aceleração média para termos uma noção de como é que esse corpo está se deslocando, né? Então, a grandeza da aceleração ela nada mais é do que a variação de velocidade, né, pelo intervalo de tempo. E o movimento retilíneo uniformemente variado, pessoal, ele é um pouco diferente do movimento retilíneo uniforme, né? Nesse caso aqui específico, o MRUV, como o próprio nome já diz, ele é uma variação da velocidade, tá, de determinado percurso. Então, se um corpo ele varia em determinado percurso, a gente está lidando com o movimento retilíneo uniformemente variado. Ok, gente? Tranquilo? Bom, pessoal, eu acho que isso foi tudo, né? O que a gente estudou aqui, observamos, né, e realizamos diferentes movimentos em nosso dia a dia, como quando saímos de casa para a escola, ao supermercado e ainda quando praticamos algum esporte. Então, a gente vai ver aqui os conceitos básicos sobre movimento. Se um corpo ele não muda de posição em relação ao referencial, pessoal, nesse caso dizemos o chão, né? Dizemos que ele está em repouso, né? No caso, se ele não está mudando de posição, no referencial, está em repouso, tá? E que é esse caso aqui desse piloto, ó. Está em repouso em relação ao sol. Já o carro, né? Se um corpo muda de posição em relação ao referencial, nesse caso, né, do chão aqui, é o caso do carro em relação ao chão, dizemos que ele está em movimento. E a razão entre o deslocamento e o tempo, pessoal, nos dá o quê? A velocidade do carro, do corpo, né? Desculpa, a velocidade do corpo, tá? Que é a razão entre o deslocamento e o tempo. Gente, a gente precisa de quê? De um referencial para definir se um corpo ele está em movimento ou em repouso. Sem um referencial a gente não consegue fazer essa identificação, tá? Então a variação de velocidade que ocorre em certo intervalo de tempo é chamado de aceleração, tá? Tá, gente? Então essa variação da velocidade a gente chama de aceleração. E o movimento retilíneo que ocorre com velocidade constante é chamado de movimento uniforme. E o que ocorre com aceleração constante é chamado de movimento uniformemente variado. Ok, gente? Enquanto um está relacionado à velocidade constante, que é o movimento uniforme, o outro está relacionado à aceleração constante, que é o movimento uniformemente variado. Então, essa foi nossa revisãozinha, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa hoje. A nossa próxima aula, como vocês bem sabem, será a avaliação bimestral de física, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima, gente. Tchau, tchau.